Nem sei mais acreditar do Ocidente quando quer decisões negociadas. Essa reserva de Besherlane esperanças está completamente esgotada. Completamente exausto, ele disse. Não está desmoronando, nem perdendo a confiança, mas totalmente exausto. Nesse ambiente, o que dá para fazer com essa situação? Essa guerra vai ser decidida no campo de batalha. Não vai haver um acordo negociado. Eu acho que em algum momento os ucranianos vão desistir da luta. Os russos vão vencer no campo de batalha. Não vai ser uma vitória decisiva, e o que vai surgir é um armistício, não uma vitória. Haverá negociações que vão sustentar esse armistício, ou talvez um conflito congelado, chame como quiser. Mas não vai haver um acordo de paz real, e as relações vão continuar envenenadas entre os russos de um lado e os ucranianos e o Ocidente, provavelmente incluindo os Estados Unidos do outro lado, por um futuro que parece não ter fim. Mas essa ideia de que vai haver algum tipo de acordo negociado, em que os dois lados vivam felizes para sempre, simplesmente não vai acontecer. Eu acho difícil acreditar que o Lavrov esteja dizendo essas coisas agora. Por que os russos algum dia confiaram nos americanos? Isso eu realmente não entendo. Eles já deviam ter aprendido há muito tempo que não dá para confiar nos Estados Unidos. O mesmo vale para os iranianos. Os iranianos não confiam nos Estados Unidos. É só olhar o que aconteceu com o memorando de entendimento. Você acha mesmo que os Estados Unidos, do jeito que estão hoje, têm condições de negociar, assinar um acordo e realmente cumprir esse acordo? Acho que não. Lembre-se, foi o presidente Trump quem saiu do acordo nuclear, não os iranianos. E sobre o memorando de entendimento, é os Estados Unidos que não cumpriram a parte deles no acordo. Os iranianos, como a gente já comentou antes, cumpriram a parte deles. E se você olhar o artigo 5, fica bem claro que eles controlam o estreito, e esse estreito inclui o canal de Oman. Então quem está jogando aqui são os americanos. E o Ocidente vem jogando esse tipo de jogo com os russos já faz muito, muito tempo. Você e eu sabemos muito bem disso. Então não é nada surpreendente ouvir o Lavrov dizendo isso. Embora, como eu disse, me surpreende que ele tenha esperado tanto tempo. Sabe, uma das coisas que pode ter influenciado porque ele é um diplomata completo, talvez seja justamente por isso que ele quis manter, digamos, uma porta entreaberta para, não sei, talvez um retorno à sanidade. Mas pode ser que o que esteja empurrando ele nessa direção sejam alguns acontecimentos dentro da Ucrânia. Acho que da última vez que você esteve no nosso programa, a gente falou sobre isso. Mas agora tem uma nova campanha de relações públicas, especialmente na Europa, dizendo que a maré está virando, que na verdade os russos foram contidos. O avanço deles foi interrompido, eles não estão mais progredindo, e o lado ucraniano está se saindo melhor, as coisas estão indo bem. Mas se for realmente assim, a gente imaginaria que a questão do recrutamento não seria mais um grande problema. E o Gary vem mostrando isso há um ano, sempre que você participa aqui. Pessoas sendo tiradas das ruas, jogadas em vans, esse tipo de coisa. Pois bem, em Lviv, há apenas alguns dias, isso evoluiu para tumultos. Centenas de pessoas entraram em confronto, e isso vem da própria mídia ucraniana, não é propaganda. Centenas entraram em confronto com recrutadores militares, à medida que cresce a reação contra o alistamento na Ucrânia. As Ukraine draft backlash grows, violent mobilization clash in Lviv. Confronto violento em Lviv provoca reação das autoridades. Dá para ver uma multidão enorme, não só os familiares, a namorada ou a esposa do homem que tentaram recrutar, mas agora muita gente está saindo às ruas em massa. E houve violência. Dá para ver, ali no canto esquerdo da imagem, que eles estavam destruindo alguns veículos. Acho que até um ônibus foi atingido. E aí isso foi o que aconteceu hoje de manhã. Deixa eu ver se consigo mostrar essa parte aqui. Foi um pedido de desculpas que algumas das pessoas que participaram do tumulto foram obrigadas pela polícia a gravar em vídeo. Olha só.
військовослужбовець, який приїхав відпустку, зробив провину, таке вискочив на машину, підтримав. Більше такого не повториться. Жалію пацанам, які теж воюють. Я так само Eu vou voltar e voltar no campo de batalha. Peço desculpas a todos os soldados que estão lutando por nós. пацанами ЗСУшними, які зараз воюють за нас. So he's like, no, they're fighting for us. Então ele fala tipo, não, eles estão lutando por nós. E você vê, todos aqueles caras, parece até uma formação militar. Dá pra imaginar que deve ter metralhadoras atrás daquela tela. Mas eu fico pensando, isso não vai ser muito eficaz para convencer a população dentro da Ucrânia de que tá tudo bem, que tá tudo sob controle. Você vê ainda mais disso acontecendo. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Se estão acontecendo motins na parte oeste da Ucrânia, e, pelas informações que eu tenho aqui, estavam mesmo, o lado ucraniano não fazia esse tipo de coisa no oeste, porque ali era onde estavam as pessoas muito pró-Ucrânia. A maior parte disso vinha do lado leste, do lado deles, na linha de contato. Mas agora está indo para o lado oeste. O que isso te diz? But now it's going to the western side. What does that tell you? Eu acho que o seu ponto sobre o fato de isso estar acontecendo no oeste da Ucrânia, e não no centro ou no leste, é realmente muito importante. Ninguém esperaria ver isso no oeste da Ucrânia, porque essa região é formada por ucranianos étnicos, que a gente imagina serem muito nacionalistas e muito patriotas, e por isso dispostos a lutar. Mas veja, Daniel, você e eu temos dito há muito tempo que, do ponto de vista da Ucrânia, continuar essa guerra não faz o menor sentido. A gente vem argumentando há bastante tempo que seria do interesse da Ucrânia encerrar essa guerra. E o que o Ocidente está fazendo é usar a Ucrânia como um ariete para enfraquecer a Rússia. E o Ocidente não está sofrendo nenhuma baixa. Is not suffering any casualties. They're not Americans dying or Europeans dying, but it's Não são americanos morrendo, nem europeus morrendo. São os ucranianos que estão morrendo em grande número, numa guerra que na prática não é só uma causa perdida, certo? Mas uma situação em que já faz tempo que seria do interesse deles simplesmente encerrar isso e conseguir o melhor acordo possível. E claro, quanto mais tempo isso se arrasta, pior vai ficando o acordo que eles vão acabar conseguindo. Esse é o argumento do Daniel Davis e do John Mearsheimer há, sei lá, quanto tempo. Eu acho que o que está acontecendo agora é que muitos ucranianos começaram a perceber isso. Muita gente gosta de dizer que pessoas com a sua visão, ou com a minha, são anti-ucranianas, né? Que a gente é pró-Rússia. E claro, como a gente já comentou, isso é absurdo, né? É. Essa guerra, do ponto de vista ucraniano, teria sido melhor se nunca tivesse começado. E claro, depois que começou, eles deveriam ter encerrado. É disso que tratavam os acordos de Istambul. O fato de os ucranianos terem desistido foi uma loucura. E isso deveria ter sido encerrado depois disso, especialmente depois que a grande ofensiva do verão de 2023 fracassou. Mas sabe, é muito difícil fazer esse argumento no Ocidente. E eu acho que, até pouco tempo atrás, também era muito difícil fazer esse argumento na Ucrânia. Mas sabe, eu sempre gosto de falar sobre a Guerra do Vietnã. Se a gente voltar à Guerra do Vietnã, ela começa em março de 1965. Foi quando mandamos as primeiras tropas de combate. E no dia 31 de março de 1968, 31 de março de 68, é quando Lyndon Johnson anuncia que não vai concorrer a outro mandato. Ele diz que vai parar os bombardeios. E a partir desse momento, fica bem claro que o Johnson reconhece que a gente perdeu. Certo. Aí o Nixon vence no outono, em novembro de 68. Ele assume o cargo em janeiro de 69 e disse que tinha um plano secreto para acabar com a guerra, o que ele não tinha, um segredo que nem ele mesmo conhecia. Pois é. E não só isso, Danny, mas o Nixon e o pessoal dele demoraram muito para começar a retirar as tropas americanas, porque eles realmente queriam vencer a guerra. Achavam que talvez pudessem encontrar uma fórmula mágica, sabe? Agora, o que acontece com os soldados americanos que estavam lutando
é que, entre 65 e 68, talvez a começo de 69, that you see between 65 and 68, maybe early 69, soldiers are willing to fight. as pessoas estão dispostas, os soldados estão dispostos a lutar e morrer em grande número. E eles não estão oferecendo nenhuma resistência. Estão totalmente comprometidos com a causa. Mas depois do famoso discurso do Johnson, em 31 de março de 1968, e depois que o Nixon assume o poder, fica claro que a gente perdeu a guerra. Aí convencer o soldado americano a lutar se torna uma tarefa muito difícil. E começam a surgir vários problemas com o que chamam de fragging, quando soldados rasos, achando que os oficiais são ousados demais e estão colocando suas vidas em risco por uma causa perdida, jogam granadas nas barracas deles enquanto dormem à noite. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: quando você entra numa guerra acreditando que há uma boa chance de vencer, você vai ter muito apoio dos soldados no campo de batalha. You'll get a lot of support from the soldiers on the battlefield. They'll fight like wild dogs. And you'll get people Eles vão lutar como cães selvagens, e você vai ter gente disposta a servir. Mas quando percebem que é uma causa perdida, que as coisas não estão dando certo, ninguém quer ser a última pessoa a morrer por uma causa perdida. Essa mentalidade pesa muito. E eu acho que não há dúvida de que existe uma grande campanha de propaganda acontecendo, tentando combater a ideia de que a Ucrânia vai perder essa guerra. Mas eu acredito que cada vez mais ucranianos entendem que não é bem assim, que essa é uma guerra perdida. E se essa guerra está perdida, e você é um cidadão ucraniano comum, de 21, 25 anos, tanto faz, e aparecem para te colocar no uniforme e te mandar para a linha de frente, você não vai querer ir. É uma situação bem diferente daquela ofensiva de 4 de junho de 2023 contra os russos, quando os ucranianos estavam cheios de energia, confiantes de que iam romper as linhas russas, chegar até o Mar de Azov e por aí vai. Nessa época, dava para conseguir voluntários. Mas se a gente olha o que vem acontecendo agora, é parecido com o que aconteceu no Vietnã, em 1969, e com certeza, em 70 e 71. Tivemos enormes problemas com nossos soldados, problemas sérios mesmo. A maioria das pessoas não sabe nada sobre isso. Você serviu naquela época, então tem alguma noção? Eu não estive no Vietnã, mas sabia exatamente o que estava acontecendo. Todo mundo que servia nas Forças Armadas Americanas sabia dos problemas que a gente estava enfrentando, porque muita gente achava que aquela era uma guerra perdida, e muitos americanos estavam morrendo. Tem, se não me engano, 58 mil nomes no Muro do Vietnã, em Washington, D.C. E ninguém queria ser um desses nomes, talvez não o último. Exatamente isso. Então eu acho que o que está acontecendo agora na Ucrânia é que as pessoas estão começando a entender. E, aliás, Dani, sobre esse ponto, o general Zaluzhny escreveu um artigo importante no jornal britânico The Telegraph, basicamente dizendo: não acreditem nesses argumentos de que a Rússia está perdendo a guerra e que a gente vai vencer. Russia is losing the war and we're going to win. I don't know if you've seen it. Oh, well, no, I didn't see that one. I have to check that out. You should make a Não sei se você chegou a ver isso. Não, eu não vi esse. Você devia dar uma olhada no artigo de opinião do Zaluzhny. E para quem não se lembra, o Zaluzhny era o comandante das forças ucranianas antes do general Sersky. O Zelensky mandou ele para a Grã-Bretanha, para ser o embaixador da Ucrânia lá. Mas antes de tudo, ele é um general, um ex-comandante. E ele não está comprando esse argumento que vem sendo propagado no Ocidente, e até dentro da própria Ucrânia, de que a maré virou e que a Ucrânia colocou os russos na defensiva. Ukraine has got the Russians on their back feet and by the way, I've got some news. Aí, aliás, eu recebi uma informação de uma fonte interna na Ucrânia dizendo que o Zelensky realmente quer concorrer à presidência, mas foi pedido a ele pelo atual regime ou governo, seja lá como quiser chamar, que não se candidatasse. E ele recusou essa proposta, e ao que tudo indica, vai concorrer assim que for possível. Então, vamos ver quando isso acontece. Olha, eu sei que já estamos no fim do tempo,
Você tem tempo para mais uma pergunta ou precisa ir? Claro, não. Eu tenho mais uma pergunta. Tá bom, mais uma então, porque eu acho que isso é realmente importante. Você acabou de falar sobre a analogia com o declínio e o fim da Guerra do Vietnã e como a liderança política finalmente chegou a esse reconhecimento. Do lado político, enquanto os soldados e o povo claramente já chegaram a esse ponto, o lado político ainda não chegou. A gente acabou de ver, na cúpula da OTAN em Ankara, o Vladimir Zelensky voltando e o presidente Trump sentado ali do lado dele dizendo: olha, e se a gente fizer o seguinte? E se a gente fechar um contrato para fabricar mísseis, construir tudo aqui mesmo na Ucrânia, e isso vai resolver boa parte dos nossos problemas? Mas, como você sabe melhor do que quase todo mundo, mesmo que esse contrato fosse assinado hoje de manhã, levaria de 2 a 5 anos até que a fábrica começasse a produzir alguma coisa. Isso se a Rússia não destruir tudo antes. Mas o simples fato de eles estarem pensando em algo que só vai dar resultado daqui a alguns anos, o que isso te diz? Olha, Dani, é muito claro. Quando um país, no mundo moderno, entra numa guerra, é muito difícil, talvez eu devesse dizer extremamente difícil, sair dela. Voltando ao Vietnã, é muito importante entender o que aconteceu lá. Kissinger e Nixon queriam vencer a guerra. Eles queriam ficar o máximo de tempo possível e encontrar uma estratégia inteligente que permitisse derrotar o Vietnã do Norte. O Nixon deu a impressão de que ia nos tirar de lá rapidamente, acabar com a guerra. Mas isso não aconteceu. Pensa no Afeganistão, há 20 anos. E havia muita gente, especialmente dentro das Forças Armadas americanas, que não queria sair, certo? A gente ainda estaria lá se Trump e Biden não tivessem tomado a decisão de sair, certo? Como você sabe, se você está nas Forças Armadas americanas e ocupa um cargo alto, não quer ser o responsável por perder uma guerra. Então você tenta ficar o máximo de tempo possível, esperando que aconteça algum tipo de milagre e que a guerra seja vencida. E fica o tempo todo procurando maneiras de vencer. Aliás, é exatamente isso que a gente vê acontecendo em relação à Ucrânia. Você deve lembrar que no ano passado, a gente falava sobre o fato de que parecia que Trump estava retirando o apoio americano aos ucranianos e que o peso de sustentar a Ucrânia ia acabar caindo sobre os ombros dos europeus, enquanto Trump se afastava da questão. E por aí vai. Mas se você olhar o que aconteceu na conferência do G7, na França, isso foi em junho, em meados de junho, e comparar com o que acabou de acontecer na cúpula da OTAN, fica bem claro que o Trump voltou a trabalhar com os europeus e com os ucranianos para acelerar a guerra de drones contra a Rússia. É realmente impressionante. Se você olhar a declaração de 17 de junho, depois da reunião do G7, foi dito de forma explícita que os países do G7 vão continuar apoiando e acelerando seus esforços para ajudar a Ucrânia a conduzir a guerra de drones de longo alcance. Acelerar, certo? E se você olhar o que aconteceu na reunião da OTAN, é basicamente a mesma coisa. O Trump está demonstrando entusiasmo com o que os ucranianos estão fazendo, com o que o Zelensky está fazendo, e dizendo que a gente deve ajudá-los. E claro, a CIA está envolvida nisso desde sempre. Quer dizer, o que quer que o Trump esteja fazendo, para que lado ele sopra de um dia para o outro, pouco importa. Porque lá embaixo, o chamado Estado Profundo, e aqui a gente está falando da CIA, está até o pescoço ajudando a Ucrânia a travar essa guerra de drones contra a Rússia. E claro, isso volta para a questão do Lavrov. Por que o Lavrov agora está dizendo que não dá para confiar nos americanos? É porque eles parecem ter percebido de vez, talvez depois da reunião do G7 e da reunião da OTAN, que os americanos e os europeus, não só os europeus, mas os americanos, os europeus e os ucranianos, estão em guerra com a Rússia. Sabe, a gente está basicamente em guerra com a Rússia, se parar para pensar. Estamos ajudando a planejar os ataques com drones. Isso está bem claro. A CIA está profundamente envolvida.
E além disso, a gente fornece armamento. Estamos ajudando eles a desenvolver a capacidade de drones, a capacidade de inteligência. E a pergunta que você precisa se fazer, claro, e esse é um assunto para outro momento, é para onde tudo isso vai levar. Porque voltando à sua pergunta original, o que você está basicamente dizendo é que a gente não parece disposto a recuar aqui, seja quando se fala do Irã, seja quando se fala da Rússia. Right. So in 30 seconds or less. Então, em 30 segundos ou menos, você acha que, se a gente não mudar, a Rússia vai acabar cumprindo a ameaça e atacar instalações militares e fábricas de drones e tudo mais na Europa Ocidental? Etc. in Western Europe. It depends on two things, Danny. How well Depende de duas coisas, Dani. Primeiro, de quão preparados os russos estão para desenvolver a capacidade de limitar os ataques de drones. Eles conseguem criar defesas que reduzam o impacto desses ataques? Essa é uma questão. E a segunda é o que acontece no campo de batalha. Se o exército ucraniano desmoronar no mês que vem, isso teria um efeito enorme nos acontecimentos. Então, eu acho que é impossível dizer agora. Se, Dani, eles não conseguirem impedir que os drones causem grandes danos, se não conseguirem conter o estrago, porque a gente está acelerando os esforços para ajudar os ucranianos e isso der certo. Se isso acontecer e eles não conquistarem uma vitória rápida no campo de batalha, eu acho que eles vão mirar em alvos na Europa. You know we don't have sponsors. Sabe, a gente não tem patrocinadores porque odeia ficar te bombardeando com propaganda. Eu não gosto disso. Então mostra um pouquinho de carinho de volta. Se inscreve, curte e manda isso para alguém de quem você gosta. Somebody you care about.